Era 28 de janeiro de 1986. Uma manhã fria e clara em Cabo Canaveral, na Flórida. Milhões de pessoas estavam com os olhos grudados nas telas de televisão, todos olhando para o céu. Aquilo era um símbolo da curiosidade humana e da busca incansável pelo conhecimento. O ônibus espacial Challenger representava o melhor das nossas ambições. A missão, chamada STS-51L, levava uma tripulação de 7 pessoas extraordinárias, mas uma delas havia conquistado o coração da nação de um jeito único. Christa McAuliffe. Ela estava prestes a se tornar a primeira professora no espaço. Esse lançamento tinha como objetivo inspirar uma nova geração. 10, 9, 8... Cada número aproximava a humanidade de mais uma conquista. O Challenger era um navio de sonhos, levando as esperanças e aspirações de um mundo inteiro. Os motores principais ganharam vida, seguidos pela ignição dos propulsores sólidos. O Challenger começou sua ascensão majestosa, subindo pelo céu. Por um breve instante, tudo parecia perfeito. Mas então, apenas 73 segundos após o início do voo, o impossível aconteceu. O ônibus espacial foi engolido por uma explosão massiva. Os aplausos se congelaram, substituídos por confusão. A imagem era incompreensível. Destroços caindo no Oceano Atlântico. O mundo assistiu, horrorizado. O sonho foi extinto, deixando um vazio de tristeza. A tragédia do Challenger foi um lembrete brutal dos riscos da exploração espacial. Pausa. Os anos 1980 marcaram um novo capítulo, definido pelo ambicioso programa do ônibus espacial. Diferente das cápsulas descartáveis, o ônibus espacial foi projetado para ser reutilizável, idealizado para decolar como um foguete, operar no espaço e pousar como um avião. Era um caminhão espacial versátil, capaz de lançar e consertar satélites. Isso mudou as viagens espaciais, permitindo uma presença contínua na órbita baixa da Terra. O ônibus espacial era um símbolo de um futuro em que a humanidade trabalharia e viveria no espaço. O sistema do ônibus espacial era uma maravilha da engenharia. Foi nesse contexto que o Challenger nasceu. O ônibus espacial Challenger, oficialmente chamado de Veículo Orbital 99, foi o segundo a integrar a frota da NASA, vindo depois do Columbia. Originalmente, ele foi construído para testes estruturais, sem intenção de voar. Mas os engenheiros decidiram que convertê-lo para voos espaciais seria mais econômico do que adaptar o primeiro ônibus, o Enterprise, que só servia para testes de pouso e aproximação, sem motores funcionais nem escudo térmico. Assim, o Challenger foi aprimorado e preparado para os rigores do espaço, destinado a se tornar parte vital do programa dos ônibus espaciais. Sua entrada em serviço marcou um avanço importante, permitindo à NASA aumentar a frequência das missões. O primeiro voo do Challenger, a missão STS-6, aconteceu em 4 de abril de 1983. Essa missão foi histórica por vários motivos. Ela teve a primeira caminhada espacial do programa dos ônibus, uma demonstração crucial da capacidade da tripulação de trabalhar fora da nave. Também marcou o lançamento do primeiro satélite de rastreamento e retransmissão de dados, o TDRS-1, que revolucionaria a comunicação entre o controle da missão e as espaçonaves em órbita. Desde a estreia, o Challenger provou ser uma nave capaz e confiável rapidamente, conquistando a fama de burro de carga da frota e ampliando as possibilidades do que se poderia realizar no espaço. Em sua carreira curta, mas incrivelmente produtiva, o Challenger voou 10 vezes, 9 delas com grande sucesso. Ele levou a primeira mulher americana, Sally Ride, ao espaço na missão STS-7. Também levou o primeiro astronauta afro-americano, Guion Bluford, na missão STS-8. As missões do Challenger foram diversas e impactantes, lançaram inúmeros satélites de comunicação e pesquisa, realizaram experimentos no módulo Space Lab e até fizeram o primeiro concerto de satélite em órbita. O ônibus foi plataforma para a ciência inovadora e símbolo de uma astronáutica mais diversa. Em menos de 3 anos de serviço, o Challenger passou mais de 62 dias no espaço, orbitou a Terra 995 vezes e percorreu mais de 41 milhões de quilômetros. Suas tripulações incluíram alguns dos astronautas mais experientes da NASA e uma nova geração de especialistas de missão.
Cada pouso bem-sucedido era motivo de celebração, reforçando a confiança do público no programa dos ônibus e na promessa de acesso rotineiro e seguro ao espaço. O Challenger era mais do que uma máquina, era um ativo comprovado. Um veículo confiável que estava sempre na linha de frente da exploração espacial americana e peça fundamental para cumprir as metas ambiciosas da era dos ônibus espaciais. No coração do programa Ônibus Espacial estava uma filosofia audaciosa: tornar o espaço verdadeiramente acessível. Veja bem, não era só sobre cortar custos ou voar com mais frequência. Era sobre mudar a própria cultura das viagens espaciais. O objetivo era passar daquelas expedições raras e de alto risco para algo que parecesse muito mais com um trajeto diário. A NASA sonhava com um futuro com dezenas de voos por ano, criando uma rodovia espacial confiável para a órbita baixa da Terra. E essa visão abriria as portas para um novo tipo de astronauta, não apenas os pilotos de teste dos tempos da Mercury e Apollo, mas também cientistas, engenheiros e até mesmo civis comuns que poderiam fazer seu trabalho no ambiente único da microgravidade. A Challenger era absolutamente central para essa visão. Suas missões bem-sucedidas mostraram a versatilidade do ônibus espacial, realmente impulsionando todo o programa. A capacidade de transportar cargas enormes, implantar satélites com aquele braço robótico, e fornecer um ambiente confortável para experimentos complexos, isso tornou o ônibus espacial uma ferramenta inestimável. De repente, as empresas puderam imaginar lançar seus próprios satélites comerciais, e os cientistas puderam projetar experimentos para o espaço, sabendo que havia uma maneira confiável de levá-los e trazê-los de volta. O ônibus espacial deveria abrir o espaço para negócios e pesquisas em grande escala. Mas essa promessa foi ainda mais longe. Ela também tinha um poderoso lado público. Para realmente democratizar o espaço, a NASA precisava capturar a imaginação do povo americano e fazê-los sentir que faziam parte da aventura. Esse pensamento levou a programas como O Professor no Espaço, trazendo a experiência do voo espacial diretamente para as salas de aula. Ao enviar alguém como Krista McAuliffe, a NASA estava enviando uma mensagem clara: o espaço é para todos. Foi uma estratégia inteligente para inspirar uma nova geração e construir apoio entusiasmado para a exploração espacial. Antes da tragédia de janeiro de 1986, esse sonho parecia incrivelmente próximo. O programa estava realmente pegando o ritmo, com a Challenger liderando o caminho. Voos frequentes e bem-sucedidos criaram uma sensação de normalidade. Talvez até um pouco de excesso de confiança. A visão de um lançamento estava começando a parecer familiar, um símbolo reconfortante da força tecnológica americana. Mas essa ilusão de rotina escondia a incrível complexidade e os perigos reais de enviar pessoas ao espaço. O próprio sucesso da Challenger e de suas naves irmãs ajudou a criar uma cultura onde os riscos eram subestimados, preparando o terreno para a dolorosa lição que logo se seguiria. O 10º voo do ônibus espacial Challenger, STS-51L, foi mais do que uma missão de rotina. Seus objetivos principais, lançar um satélite de comunicação vital e observar o cometa Halley, eram importantes, mas a verdadeira história estava em seu propósito público. Pela primeira vez, uma professora civil se juntaria à tripulação, fazendo o espaço parecer acessível a todos. A missão foi um evento nacional, feito para inspirar e conectar com pessoas comuns, especialmente estudantes. A STS-51L simbolizava o sonho de democratizar o espaço, levando não apenas equipamentos, mas as esperanças de milhões. Essa era uma missão feita para inspirar, não apenas explorar. Krista McAuliffe, uma professora do ensino médio de New Hampshire, era o coração da STS-51L. Escolhida entre mais de 11 mil candidatos, ela personificava o objetivo do programa Professora no Espaço, despertar o interesse dos alunos pela ciência e exploração. Krista planejava dar aulas ao vivo da órbita, tornando o espaço algo próximo para as salas de aula em todo lugar. Sua simpatia e curiosidade cativaram a imaginação da nação, transformando a missão em um momento de aprendizado para milhões. Ela não era apenas uma passageira, era uma pioneira, mostrando que o espaço era para todos. Sua jornada encurtou a distância entre a sala de aula e o cosmos. As esperanças da nação voaram com ela. Krista fazia parte de uma tripulação notável de 7 membros
cada um trazendo habilidades e experiências únicas. O comandante Dick Scobie e o piloto Michael Smith lideravam a missão, apoiados pelos experientes especialistas Judith Resnick, Ellison Onizuka e Ronald McNair. Gregory Jarvis, um especialista de carga útil, juntou-se a Krista como civil, representando o papel crescente de cidadãos comuns no espaço, tipo o Zé Ninguém que de repente vira astronauta, sabe? Juntos, eles personificavam a diversidade, a expertise e o espírito de equipe. Meses de treinamento os transformaram em uma família unida, conectados por um sonho compartilhado. Eles sabiam dos riscos, mas o senso de propósito era mais forte. Eles voaram não apenas pela NASA, mas por todos no mundo que já sonharam em alcançar as estrelas. 28 de janeiro de 1986 amanheceu com um frio de renguear o osso no Centro Espacial Kennedy. Gelo cobria a plataforma de lançamento, levantando alarmes entre os engenheiros sobre os propulsores de foguete sólido do ônibus espacial. Engenheiros da Morton Thiokol alertaram que o frio poderia comprometer os O-Rings, vedações críticas nos propulsores. Apesar de seus apelos urgentes para adiar, a gerência os desconsiderou, priorizando o cronograma em detrimento da segurança. A tripulação embarcou no Challenger, alheia ao debate nos bastidores. O mundo assistiu a um lançamento impecável, sem saber que o destino da missão já estava selado. A manhã mais fria na história dos ônibus espaciais se tornaria a mais trágica. A causa principal do desastre foi um par de anéis de vedação de borracha, os O-Rings, no propulsor de foguete sólido direito. Nas temperaturas congelantes, esses anéis perderam a flexibilidade e falharam em vedar, permitindo que gases quentes escapassem. Engenheiros há muito alertavam sobre essa falha, mas ela nunca foi totalmente resolvida. Logo após a ignição, fumaça sinalizou a falha dos O-Rings, mas um plugue temporário aguentou, por pouco tempo. O problema não era novo. O frio apenas tornou um risco conhecido em algo catastrófico. A missão continuou, inconsciente da falha fatal por baixo. Um pequeno componente, ignorado, condenaria o voo. Por quase 1 minuto, uma tampa frágil segurou a junta do propulsor. Enquanto o Challenger subia, o cisalhamento do vento estressou a junta danificada, até que a vedação finalmente falhou. Uma chama irrompeu, queimando o tanque de combustível externo e causando um colapso estrutural. Em segundos, o ônibus espacial foi engolfado por uma bola de fogo enquanto o tanque se desintegrava. O Challenger não explodiu. Ele foi dilacerado por forças aerodinâmicas. A cabine da tripulação, ainda intacta, foi arremessada no oceano. Em apenas 73 segundos, uma cadeia de avisos ignorados e falhas técnicas terminou em tragédia. A explosão foi um espetáculo chocante. A ascensão triunfante se transformou em uma nuvem caótica em forma de ia, de fumaça e fogo. A confusão tomou conta das vozes no controle de missão da NASA. No solo, o silêncio atônito substituiu os aplausos entusiasmados. O orgulho inicial se transformou em choque para as famílias da tripulação. Nas salas de aula, a celebração deu lugar às lágrimas. O impacto emocional foi imediato e profundo. As pessoas assistiram enquanto destroços caíam do céu. O mundo assistiu a uma tragédia se desenrolar. O desastre do Challenger foi mais do que uma perda. Ele destruiu a ilusão de que voos espaciais eram rotineiros. O desastre do Challenger não foi apenas uma falha técnica, mas uma história de alertas ignorados. Na noite anterior ao lançamento, ocorreu uma teleconferência tensa entre gerentes da NASA e engenheiros da Morton Thiokol. Liderados por Roger Boisjoli, os engenheiros da Thiokol ficaram alarmados com as temperaturas recordes de frio previstas para o lançamento. Eles apresentaram dados mostrando como os O-Rings ficariam rígidos no frio, arriscando um vazamento catastrófico de gás. A mensagem deles era urgente. Lançar seria uma aposta perigosa. Boisjoli implorou a NASA para adiar o lançamento, mas o apelo deles foi recebido com ceticismo. A pressão para lançar no prazo era imensa, impulsionada por pressões políticas e gerenciais. O ônus da prova foi invertido. Pediram a Thiokol que provasse que era inseguro, uma tarefa impossível. Os alertas dos engenheiros foram ignorados. A decisão de ignorar os engenheiros foi o ápice de uma cultura sistêmica de pressão dentro da NASA. Nos anos 1980, o ônibus espacial era promovido como um sistema de transporte espacial confiável. A NASA prometeu ao Congresso um cronograma ambicioso,
criando uma pressão intensa para lançar no prazo. Atrasos eram vistos como fracassos. A missão STS-51L enfrentou enorme pressão devido a atrasos anteriores e ao escrutínio da mídia. Um gerente disse ao seu vice-presidente para tirar o chapéu de engenheiro e colocar o de gestor, simbolizando o conflito. A pressão para se conformar e agradar à NASA, seu maior cliente, sobrecarregou a liderança da TIOCOL, que acabou revertendo sua recomendação. Esse fracasso catastrófico priorizou o cronograma em detrimento da vida dos astronautas, ignorando os alertas dos especialistas. Um dos fatores mais traiçoeiros que contribuíram para o desastre do Challenger foi um fenômeno que a socióloga Diane Vaughan mais tarde chamaria de normalização do desvio. É um processo em que pessoas dentro de uma organização se acostumam tanto com um desvio de um padrão de segurança que deixam de considerá-lo um risco. O problema da erosão dos O-rings não era novo. Já havia sido observado em vários voos anteriores do ônibus espacial. Cada vez que um ônibus retornava com danos nos O-rings, o desvio se tornava um pouco mais aceitável. Em vez de tratar a falha como inaceitável, a NASA passou a reclassificá-la como administrável. Essa aceitação gradual de uma falha conhecida criou uma perigosa ilusão de segurança. O desvio do padrão original de segurança tornou-se a nova norma não oficial. O desastre do Challenger serve como um caso clássico e trágico desse processo. Foi uma falha nascida de uma cultura que aprendeu a conviver com seus próprios fracassos. Após o desastre, a nação buscou respostas. O presidente Reagan rapidamente formou uma comissão independente para investigar o acidente do Challenger, em 3 de fevereiro de 1986. O objetivo era uma investigação completa e imparcial para evitar futuras tragédias. Presidida por William P. Rogers, a comissão incluía especialistas como Neil Armstrong e Sally Ride. A investigação deles não deixou pedra sobre pedra. Por meio de audiências públicas e análises técnicas, a comissão reconstruiu os acontecimentos. Equipes de resgate vasculharam o Atlântico em busca de destroços. A investigação foi acompanhada de intensa atenção pública. A comissão interrogou gerentes e engenheiros da NASA. A investigação revelou decisões falhas e uma cultura organizacional profundamente problemática. Um dos momentos mais marcantes e decisivos da investigação veio de um dos próprios membros da comissão, o brilhante físico Richard Feynman. Sentindo-se frustrado com o jargão burocrático e os depoimentos evasivos da NASA, Feynman estava determinado a cortar toda a complexidade e demonstrar o problema de forma clara. Ele acreditava que a questão era simplesmente física e queria mostrar isso ao mundo. Durante uma audiência televisionada em 11 de fevereiro de 1986, ele realizou um experimento simples que se tornaria lendário. Com as câmeras ligadas, Feynman pediu um sargento e um copo de água gelada. Pegou uma amostra do material do anel de vedação e a comprimiu com o sargento. Mergulhou o material na água gelada, simulando as condições frias do lançamento. Quando retirou o material e soltou o sargento, o resultado ficou imediatamente claro. A borracha não voltou à sua forma original. Permaneceu comprimida e rígida, demonstrando perda completa de elasticidade. Não conseguiu fazer aquilo para o que foi projetado a vedar. Olhando para a comissão e as câmeras, Feynman fez seu ponto com simplicidade devastadora. Acredito que isso tem alguma importância para o nosso problema, afirmou calmamente. Com esse gesto magistral, ele eliminou diagramas complexos e discursos evasivos. Mostrou de forma inegável que o material não funcionava no frio. Foi um momento de pura clareza, que atingiu o cerne da falha técnica e expôs a falha na decisão de lançamento. A demonstração ganhou manchetes no mundo todo. O experimento fez mais que explicar a causa técnica. Expôs o abismo entre engenheiros e gestão da NASA. Os engenheiros sabiam do problema, mas seus alertas se perderam na cadeia de comando. A natureza independente de Feynman permitiu superar as barreiras organizacionais e chegar à verdade. Sua demonstração tornou-se símbolo da comissão, um compromisso com os fatos, sem maquiagem. Foi um ponto de virada fundamental, que garantiu responsabilizar não só a falha mecânica, mas o processo que ignorou as leis da física. A tragédia do Challenger deixou uma cicatriz profunda, mas dela surgiu um poderoso legado de educação e lembrança. O sonho da exploração espacial se transformou, trazendo um novo propósito para honrar os heróis.
As famílias da tripulação se uniram para criar um memorial vivo, perpetuando a missão educacional. Isso levou à criação do Challenger Center for Space Science Education, fundado em 1986. Nos Challenger Learning Centers, estudantes entram em salas de controle de missão e naves simuladas, trabalhando juntos para completar missões espaciais. O objetivo é despertar a curiosidade e a paixão pelo aprendizado, tornando a ciência algo tangível. Esses centros mantêm viva a memória dos 7 astronautas. O legado é um compromisso duradouro de cultivar mentes curiosas, garantindo que o sacrifício deles não tenha sido em vão. Um asteroide e uma cratera lunar receberam seus nomes, eternizando sua memória no espaço. Lembramos das 7 pessoas extraordinárias que deram suas vidas na busca pelo conhecimento. O desastre do Challenger foi um choque brutal para a NASA, forçando uma dolorosa autoavaliação. O relatório da Comissão Rogers foi contundente, apontando falhas técnicas e de comunicação. As conclusões deixaram claro que a NASA precisava de mudanças fundamentais, especialmente em segurança e gestão de riscos. O programa dos ônibus espaciais foi suspenso por quase 3 anos, permitindo uma revisão completa do sistema e o redesenho dos propulsores. A NASA implementou uma estrutura de gestão mais transparente e um novo departamento de segurança, independente do programa dos ônibus. A postura de "nós conseguimos" foi substituída por uma cultura em que engenheiros eram obrigados a manifestar preocupações, e astronautas passaram a ter maior participação na gestão. As lições do Challenger tornaram-se fundamentais para a identidade da NASA, um lembrete constante dos riscos da exploração espacial. Além da falha bem documentada dos anéis de vedação, a história do Challenger possui detalhes pouco conhecidos que acrescentam camadas à tragédia. É comum acreditar que o ônibus espacial explodiu, mas a bola de fogo foi causada pela ruptura do tanque externo de combustível. O orbitador se desintegrou devido às forças aerodinâmicas. A missão enfrentou atrasos, criando uma febre de lançamento e pressão para decolar mesmo com temperaturas perigosamente baixas. A recuperação dos destroços foi uma das maiores operações de salvamento marítimo da história, crucial para a investigação. Evidências sugerem que a tripulação sobreviveu à ruptura inicial, ativando pacotes de ar de emergência, o que destaca sua bravura. O desastre da Challenger se tornou um marco permanente na cultura popular global, um símbolo de tragédia. Essa marca cultural é visível em filmes e séries documentais que dissecam a tragédia, como a docusérie da Netflix, Challenger – Voo Final. A influência do desastre permeia a música, a literatura e o cinema como uma metáfora para sonhos desfeitos. A história é usada como um estudo de caso sobre ética na engenharia, gerenciamento de riscos e psicologia organizacional. As lições da Challenger são ensinadas muito além do campo aeroespacial. O telefilme de 2013, O Desastre da Challenger, focou na busca pela verdade durante a investigação da Comissão Rogers. O lugar da Challenger na cultura pop serve como um lembrete do custo humano do fracasso. É um alerta contra os perigos da autoconfiança excessiva e da comunicação deficiente. A história da Challenger perdura como uma poderosa saga em nossa história moderna. O ônibus espacial Challenger está gravado na história, não apenas como um fracasso, mas como uma história humana de ambição e resiliência. É uma lição dolorosa que transcende a engenharia aeroespacial. A lembrança serve como um lembrete de que nossas maiores conquistas são frágeis. Esquecer as lições do Challenger seria desonrar as 7 vidas perdidas. Honrar a tripulação significa promover comunicação aberta, valorizar a experiência e priorizar a segurança. Significa ter coragem de pausar e reavaliar quando os riscos se tornam grandes demais. A história do Challenger é uma lição que devemos lembrar, para nunca repeti-la. O legado deles fornece uma luz guia para todas as jornadas que virão.